Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta, eu sou a professora Simone. Nós estamos vendo a matéria de avaliação mercadológica. Nas aulas passadas, a gente começou a estudar sobre o Código de Processo Civil e já vimos o artigo 464 e 465. Hoje, a gente dá continuidade no CPC, estudando os artigos 466 e 467, ok? Vamos lá então. O artigo 466, ele traz a seguinte redação: o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. O perito do juízo, lembre-se sempre, ele está representando o juiz, ele é o auxiliar do juiz. Então, é preciso que ele cumpra o encargo dele da melhor forma possível. O parágrafo 1º, ele diz que os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição, que é aquilo que a gente já viu lá anteriormente, certo? Os assistentes técnicos, eles precisam sim ser de confiança da parte. Então, não cabe alegação de impedimento nem de suspeição. O parágrafo 2º, ele diz que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. Se você lembrar bem, a gente já falou sobre isso também. O perito, sempre ele deve garantir que os assistentes, eles sejam notificados, eles sejam comunicados. Inclusive, você como perito pode conversar com os assistentes técnicos e marcar a melhor data, o melhor horário para as 3 partes envolvidas, você e os 2 assistentes técnicos, certo? E a comunicação, você pode conversar com os assistentes, nunca converse com uma parte separada da outra. De preferência, sempre as 2 partes juntas. Por causa da transparência, as partes elas têm que verificar, elas têm que perceber que você atua como um profissional gabaritado, um profissional que está exercendo o seu papel de auxiliar do juiz. E não das partes, certo? Então, essa comunicação, ainda que você converse com os auxiliares por telefone, marque com um advogado, ainda assim, notifique os auxiliares por e-mail. Lembra que as intimações vão chegar para você por e-mail? Pois é, esse mesmo e-mail também vai servir para você se comunicar com as partes. E você precisa colocar isso nos autos também. Por isso, sempre as comunicações são escritas, certo? E fique sempre atento na antecedência mínima de 5 dias. O artigo 467, ele fala que o perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. A gente já viu isso também, excusar-se quando ele mesmo resolve não atuar no caso, ou recusado quando alguma das partes alega impedimento ou suspeição. O parágrafo único diz que o juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação de alguma das partes, nomeará um novo perito. E o perito pode também ser substituído. Ele pode ser substituído nesses 2 momentos, por esses 2 motivos, ou quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, ou quando, sem motivo legítimo, ele deixar de cumprir o encargo no prazo que foi assinado. Então, atente aqui como a questão do prazo é realmente importante. Se você não cumprir o prazo que o juiz já te deu lá na sua nomeação, você pode ser substituído. E o que isso acarreta? Vamos ver daqui para frente. O parágrafo 1º diz que nesse caso, no caso do perito não ter cumprido o prazo, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva e também pode impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. Então, atenção a isso. A multa que o juiz pode impor não é sobre os honorários que você pediu, mas sim sobre o valor da causa. Então, lembrando que você, como um perito avaliador, muito provavelmente você está trabalhando em causas que envolvam imóveis, ou seja, em causas de altos valores. Então, o valor da multa pode ser muito alto. Então, além do valor da multa,
por conta com base no valor da causa, também é decorrente do prejuízo que você vai causar pelo atraso no processo. Então, não deixe de cumprir os prazos, esteja atento desde o primeiro momento a todos os seus prazos, porque você vê que perder prazo agora no judiciário não é uma boa escolha. E o parágrafo 2º diz que o perito substituído restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos. Ou seja, além da multa, você ainda precisa restituir aqueles 50% que você já recebeu. Não importa se o seu laudo já está pronto, não importa se você já teve despesa, aqueles 50% que você recebeu, você precisa devolver. E tem mais, se você perdeu o prazo, você também pode ser excluído do cadastro do tribunal e não trabalhar em nenhuma outra vara, não só mais nessa vara que você não apresentou o trabalho, em qualquer vara do Tribunal de Justiça. E caso você não restitua de forma voluntária aqueles 50%, as partes podem ir a juízo executar para receber os honorários de volta, certo? Porque como você vai ser substituído, como o perito que não cumpriu o prazo vai ser substituído, essas partes vão ter que pagar um novo perito para efetuar a avaliação, certo? Então, é muito importante se ater sempre a essa questão do prazo. E esses são os artigos 466 até o 468 do Código de Processo Civil. Você vê que eles são muito importantes. Então, dê uma revisada, certo? Dá uma olhadinha lá na sua apostila e depois, na próxima aula, a gente volta com o próximo artigo, que é o 469, certo? Então, até mais. Tchau, tchau!